Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Esse é o nosso tema de hoje. Quem vai ver no YouTube, seja bem-vindo. E quem está aqui comigo no Instagram, seja bem-vindo também. Olá, Isa. Seja bem-vinda. Tudo bom? Biscoteira. Essa é mais uma live de aquecimento para o mini curso de precificação de alimentos com foco no lucro. Se você está chegando aqui agora de paraquedas, ainda não sabe do que se trata, é um evento gratuito que vai começar no dia 23 de outubro e eu faço uma série de lives antes do evento para trazer temas que são importantes no universo da alimentação, nos negócios de alimentos. Então, ontem a gente falou de concorrente e vem muitos temas legais por aí. Boa noite, Marcela. Então, esse aquecimento serve para ir abrindo a cabeça de vocês para tudo. Olá, saí das meninas aí, marcando presença. Lucas Santana, Lucinéia, José, Alex Santos. Então, pessoal, para isso que serve o aquecimento, é para vocês irem literalmente aquecendo a cabeça para o conteúdo que vai acontecer a partir do dia 23. Por que é importante assistir o aquecimento e participar também do minicurso? Porque uma coisa complementa a outra. Você pode assistir só o minicurso, aí quando chegar no minicurso eu vou falar coisas, você vai falar, mas o que ela está falando? Foram coisas que eu falei aqui na live de aquecimento. Então, é intenso, mas é um intenso que eu garanto que vale a pena, que vocês vão chegar. Eu tenho pessoas aqui, além dos meus alunos que acabam assistindo, que gostam de ver de novo, sempre tem uma ideia nova, ali mais uma aluna, a Zara. É interessante para vocês abrirem a mente, olharem para o negócio de vocês. Oi, Fernanda, boa noite. Comparar o que eu estou fazendo agora com o que eu poderia estar fazendo, se isso acontece comigo só, será que está acontecendo com todo mundo? Então, é isso, gente. Vou falar mesmo aviso de ontem. Se você está inscrito no mini curso e não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp, manda um oi aqui pelo direct com seu telefone e o DDD, que a gente vai te incluir manualmente. Ontem eu falei isso na live de ontem, quando acabou a live tinha um monte de mensagens, ótimo, a gente foi incluindo hoje ao longo do dia. E se você puder já adiantar isso para não deixar para a véspera, porque senão é muita gente para incluir no manual. E aí, quando a gente coloca os links do mini curso mesmo, acaba que muita gente não recebe porque está no grupo e fica aquela correria, enfim. Vamos colaborar, tá? Então, gente, quando eu começo aqui essas sequências de conteúdo mais intenso, tem algumas pessoas que pensam, nossa, mas será que eu preciso fazer isso tudo daí para ter um negócio lucrativo? Eu não fazia nada e agora eu tenho que fazer isso tudo? Então, o que acontece? Qual é a diferença entre você aplicar tudo que eu estou passando para vocês aqui, o que eu passo para os meus alunos no curso, ou não fazer nada? Sabe aquela música Deixa a vida me levar, vida leva eu? Pois é. Quando você não faz nada, você deixa a vida ir te levando, você vai se deparando com coisas no seu negócio que você às vezes não consegue consertar porque não sabe a origem do problema. Então fica parecendo que, oi deusa querida, fica parecendo que é tudo externo e você fala, não, está assim porque os preços aumentaram, está assim porque o meu cliente não reconhece o meu trabalho, o valor do meu trabalho, está assim porque o mercado está ruim mesmo. Você fica botando na conta de coisas externas, quando na realidade são coisas que você poderia estar fazendo dentro de casa, consertando seu negócio, tornando a sua empresa profissional. Mesmo que você trabalhe na cozinha de casa, mesmo que você seja pequeno. Por quê? Se você começou um negócio de alimentos, seja ele pequeno, médio, grande, gigante, você começou com uma finalidade de tirar dinheiro desse negócio, de viver desse negócio. Ninguém começa um negócio com esse nome se não for com essa finalidade. Então, por isso que tem várias coisas para fazer. E se eu não fizer tudo? Se você fizer uma parte, já está valendo. Não pode ignorar que existem passos, que a gente vai falar de uma coisa importante hoje, que são as vendas. Isso é um dos pilares para um negócio ter lucro. A partir de amanhã a gente já vai, voltar para a bola. Tem gente que adora essa bola, tem gente que tem medo, enfim. Vou mostrar para vocês, né, como é que funciona o seu negócio. Isso aqui são as vendas do seu negócio. Mas não tem como a gente falar num negócio lucrativo se a gente não fala em vendas. As vendas
são um pilar de um negócio lucrativo. Boa noite, Isabel, seja bem-vinda. Então, gente, tem que ir fazendo, tá? Eu vou dividir a live em duas partes. Por que as vendas caem e depois o que a gente pode fazer em relação a isso, tá? Tem uma coisa muito que às vezes a gente não se liga, que aconteceu comigo, especialmente na época do buffet, aconteceu com pessoas próximas a mim, que é o seguinte: você está num período assim super atarefado, de agenda cheia, se você tem um delivery, se você tem um negócio temático, confeitaria, trabalha muito na Páscoa, no Dia dos Namorados, no Natal, ou se você tem um buffet, ou se você tem um restaurante, você teve ali um período de muito trabalho e você deu uma descuidada da parte de captação de cliente, de manutenção de clientes, de atenção ao cliente. Aí, dependendo do tipo de negócio, isso varia um pouquinho. E aí, depois desse período de muita coisa, muito cliente, muito movimento, agenda muito cheia, as suas vendas caíram. Marmitaria da Irene está um pouco perdida. Então, fica aqui, Irene, que você vai se achar. O que acontece? Quando a gente não está muito organizado e a gente tem muito cliente, ou acontece um período de alta, em geral a gente descuida dessa parte de captação de cliente, de atendimento de cliente, de manutenção do cliente, é importantíssimo. A gente esquece que o cliente veio, comprou, comeu, ele tem que ter uma manutenção para esse cliente ficar fiel, para ele continuar comprando, para ele aumentar a compra dele com a gente, para ele voltar. Eu vou falar aqui mais para frente, na hora que eu falar o que a gente pode fazer, das etapas ali do pós-venda. E a gente não dá atenção quando a gente está muito atarefado. Aí você pode estar pensando, pô, mas eu trabalho sozinho, impossível fazer isso tudo. Eu sei que é difícil. Quando eu falo aqui o que é o ideal para a gente fazer, eu não estou falando, tem que se virar aí e faz. Eu sei que é difícil. Mas tem coisas que a gente tem que botar uma luz em cima. Né? Então, se a gente observa, eu aposto que se você parar para observar, você talvez note isso no seu negócio também. Aposto não, mas eu acho que isso pode ter acontecido com você. Depois de um período muito cheio, você sentiu uma queda e dá aquele desespero, porque empreendedor é assim, né? Quando a gente está com muito trabalho, a gente fala, ai meu Deus, tenho tempo para nada e tal. Aí quando a agenda esvazia, o restaurante esvazia, o delivery não apita, você fala, ai meu Deus, estava tão bom, cheio de trabalho. Ou seja, a gente está sempre numa agonia, ou porque está muito cansado, ou porque não tem muito trabalho para ficar cansado. Então, o ideal é a gente aprender a planejar isso para que a gente tenha um fluxo de trabalho, que a gente possa ter também uma vida e que não fique nessa agonia quando as vendas diminuírem. E aí, eu falei aqui no começo assim, preciso fazer isso tudo se eu quiser ter um negócio lucrativo. Precisa, porque senão você vai sofrer desse tipo de coisa, dessa baixa depois de um período de muito movimento, porque isso é consequência de um atendimento que às vezes não foi o que poderia ser, tá? Segundo motivo pelo qual as vendas caem, isso é real, é que as pessoas mudam. Seus clientes mudam, eles mudam de gosto, eles mudam de endereço, eles mudam de cidade, eles mudam de dieta, eles engordam, emagrecem, mudam de gosto, casam com uma pessoa que gosta de comer outra coisa, mudam de bairro, mudam de ticket, mudam de situação financeira. Eles mudam, e aí às vezes a gente fica refém, né, tive um aluno que quando ele entrou no curso, ele tinha um restaurante com 25 lugares. E aí ele tinha no restaurante todo dia um grupo de pessoas que almoçavam de uma empresa que ficava ao lado. E ele estava muito ali tranquilo, ele vivia daquilo, como se ele praticamente trabalhasse para aquela empresa. E aí a empresa fechou. E aí ele ficou sem cliente nenhum. Então, tudo bem que o caso dele foi bem radical, porque ele praticamente não tinha nenhum cliente fora daquele cliente das empresas. Mas, às vezes, a gente se distrai um pouco e bota os nossos ovos todos numa cesta. E quando essa cesta cai no chão, a gente fica sem cliente ou fica com pouco cliente. Já aconteceu comigo. Geralmente, os relatos que eu trago aqui para vocês, eu já passei, alunos meus já passaram, e são coisas assim reais, né? Quem para de crescer com vendas morre, é isso mesmo, Evaldo. Se a gente não cresce, a gente encolhe.
Eu tive uma época de estar com o meu faturamento concentrado praticamente todo dentro da TV Globo, e aí isso é uma tentação muito grande quando um cliente começa a dar muito trabalho para a gente, um cliente específico, ou no caso desse meu aluno, um grupo que era de uma empresa, acontece com um pequeno empreendedor, um grupo de pessoas que está sempre comprando, e a pessoa fala, estou no céu, né? Não preciso nem fazer muito trabalho, essas pessoas já compram. Quando aquilo se quebra, no meu caso, a TV Globo teve um problema lá de sistema, eles já atrasaram muito o pagamento e eu fiquei assim com 150 mil reais de contas a receber durante uns 90 dias. Eu quase, assim, fiquei louca com aquilo e aí eu tinha meio que abandonado os outros clientes, então para assim, onde que eu vou arrumar dinheiro, né, para rodar a empresa, sendo que o meu maior cliente não está me pagando porque está trocando o sistema, enfim, foi eu tive um ataque, assim, que vocês não têm noção, assim, eu era uma pessoa bem nervosa antigamente, e chegou num ponto que eu tive um ataque, eu tinha um camarim para fazer no dia seguinte do Luciano Huck, eu falei, ele não vai comer nada, comecei a gritar com a pessoa do financeiro no telefone e falei, não vai ter camarim! Estava desesperada, né? E aí finalmente eles deram um jeito lá e começaram a pagar, mas eu estou rindo agora, mas na época foi muito nervoso. Então, assim, um dos motivos das vendas caírem pode ser esse, de você ter apostado as suas fichas num grupo de clientes, num pequeno grupo, e esse grupo ter mudado, etc., e as suas vendas terem caído. Isso é claro, você pode, vou falar no final, na segunda parte eu vou falar o que a gente pode fazer. Outro motivo é o público-alvo errado. Isso é um motivo um pouquinho mais complexo, é um motivo de algumas pessoas que têm a cabeça um pouco dura, né? Que quando eu falo isso, a pessoa fala, não, mas não vou limitar. Público-alvo é um segmento de pessoas, são grupos de pessoas que têm maior probabilidade de comprar aquilo que você vende. Aí, já vou responder a pergunta que todo mundo faz, mas eu só vou vender para quem estiver no meu público-alvo, não vou vender para todo mundo? Não, você vai vender para todo mundo. Mas quando a gente monta o nosso negócio, a gente tem que direcionar a nossa comunicação, a gente tem que pensar no produto propriamente dito. Lembra daquele desenho que eu mostrei aqui ontem? Peraí. Um negócio desalinhado e um negócio alinhado. A gente tem que pensar no negócio todo, pensando no público-alvo. Quando a gente começa a vender de uma maneira um pouco desordenada, eu vou vender isso aqui que eu faço, vou vender. Aí você bota uma embalagem lá que você achou legal, você criou ali um texto que você achou legal, você precificou, chutificou, né, que é a palavra nova no meu vocabulário, e você, ao invés de precificar, você chutificou. E aí você começou a vender, e no começo vender um pouco, tem aquela coisa que vende um pouco, você não sabe bem por quê. E aí as pessoas param de comprar e você não consegue entender por quê. Porque as pessoas não estão identificadas com você, com a tua marca, com o produto. Elas compraram talvez por um impulso em algum momento, compraram porque alguém indicou, mas elas não são o seu cliente de fato. Então elas não se identificam com o que você escreve no Instagram, elas não curtem muito a tua embalagem, elas não gostam muito da maneira que você anuncia as suas promoções. Vai ver que você está destacando muito o preço baixo, e isso para quem gosta de qualidade, isso repele. Quando você fica falando muito em desconto, barato, 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 a pessoa que está procurando qualidade, ela fala, isso aí não deve ser bom não, é barato demais, aposto que não é bom. Então, às vezes, você está errando na comunicação e por isso as suas vendas estão parando. E aí tem um desdobramento desse erro que é muito comum, que é a pessoa baixar ainda mais o preço, achando que o preço que está impedindo ela de vender, mas nesse caso não é o preço para baixo, ela teria que subir para se reposicionar, e ela vai dar mais desconto aí que não vende mesmo e ainda tem prejuízo. Euclides Bahia, no meu caso que é de salgados, tem que diversificar? Você tem que diversificar, esse sentido de diversificar, Euclides, depende do seu formato de negócio. Se você vende, por exemplo, para buffets, para padarias, para clientes que compram muito da sua produção, aí sim você tem que diversificar. Se você vende para o consumidor final, você já está ali pulverizando a sua venda, né? Você não está vendendo para um lugar só. Essa questão do diversificar é muito quando você tem
poucos clientes e você está apostando todas as suas fichas neles, tá? Aí é preciso diversificar. Como que você vai saber se o valor é adequado, Jansen? Vem ser minha aluna que você vai saber. Querida, não tem como te responder o valor adequado aqui numa live, né? Porque isso depende de olhar o seu negócio, sabe? Depende de você entender a composição, a precificação, ela está dentro do marketing de um negócio. Então, tem a parte de custos e tem também a parte de posicionamento. O Cris, para mim aqui tá ok. Tá travando aí para mais alguém, gente? Fala aí para mim, porque eu tô ligada aqui no Wi-Fi, tá tudo certo. Oba, então venha. Então, gente, mais um motivo, tá? O quinto motivo agora. Eu vou falar 6 motivos, estou indo pro quinto. Dificuldade na compra, tá? Excesso de distração, excesso de informação, e você botou alguma coisa ali naquele processo de compra que está dificultando o cliente de comprar e ele perde a paciência. Uma coisa que vocês vão aqui gritar, cardápio muito longo, é uma coisa que espanta as pessoas, tá? Essa dificuldade que a pessoa tem de escolher se o cardápio tiver. Obrigada, pessoal, pelo feedback. Essa dificuldade que a pessoa tem de escolher o seu cardápio, de entender. Às vezes está muito claro na sua cabeça aquilo que você está propondo. Então você escreveu, colocou o seu cardápio ali. Mas quando o cliente bate o olho, para ele não está claro se é para uma ou para 2 pessoas, quantas porções, qual é o peso, como é que descongela, como é que aquece, quando é que ele vai receber, qual é o tempo de entrega. Às vezes para o cliente não ficou claro. Para você tá, para ele não. E aí, eu estava comentando isso aqui na live de ontem, que hoje em dia a pessoa compara tudo por causa da facilidade de comparar no digital. Se ele encontra uma pessoa que está com uma proposta mais fácil, ele larga você e vai para a proposta mais fácil. Então, isso pode ser um motivo para as vendas caírem. A pessoa até está comprando com você, mas... Ô, Fernanda, obrigada. Mas você pode estar dificultando a vida desse cliente e ele vai se afastando, e aí é difícil. Eu vou já falar como que você vai resolver isso, se for o seu caso. Esse tipo de cliente que se afasta pela dificuldade na compra, é difícil até da gente identificar, mas eu tenho uma solução para isso. E aí, por último, pode ser alguma coisa que você mudou e você não se lembra. Aí é muito importante a questão da gente ter padrão, de ter a ficha técnica, de você saber exatamente o que você entrega. Por quê? Você pode ter, se você mesmo que produz, você pode ter precisado mudar a marca de uma matéria-prima, você pode ter, na ficha técnica tem um espaço para você botar lá a data de alteração, né, do produto. Por quê? Às vezes você precisou mudar uma matéria-prima por qualquer razão, às vezes até não é por preço, porque a empresa que te vendia não vende mais, mudou a regra comercial, enfim. E aí, às vezes aquilo deu uma alteração no seu produto e o cliente sentiu e ficou meio travado, e aí eu vou falar daqui a pouco como é que a gente vai correr, como é que a gente identifica isso. Ou às vezes você parou de aceitar uma forma de pagamento, ou era você que atendia no WhatsApp e você contratou uma pessoa para fazer isso, e a pessoa não é tão fofo e querido quanto você é, e mudou um pouco o atendimento. Tudo isso pode espantar o cliente. Tá? E agora eu vou falar de tudo isso que eu falei, como é que a gente pode mudar, tomar cuidado, melhorar isso que eu falei. Primeira coisa que é importantíssimo é o feedback pós-compra, tá? O feedback você saber a opinião, como é que foi a experiência do cliente. Mas não é um feedback aí, e aí, gostou? Avalia aqui. Não, tem que ser um feedback com intenção. Porque os feedbacks, eles têm que servir para a gente. Feedback, a palavra é alimentar de volta. Feedback, alimentar de volta. É você pedir, a pessoa vai te alimentar com a opinião dela. Feedback pode ser positivo. Eu adorei, estava tudo ótimo. E aí, não basta você ficar com elogio e falar, que beleza, então tá
correr para o abraço. Não, é legal você saber mais detalhes do feedback, porque o que a pessoa falar que foi bom é aquilo que você tem que virar lei no seu negócio. Todo mundo está elogiando uma embalagem que você colocou agora, então essa embalagem vai ficar, né? Ela tem que ficar porque está todo mundo identificando isso como um ponto positivo. Agora, quem está assistindo a sequência de lives vai começar a fazer sentido. Lembra que eu falei que quando você cria os diferenciais de competitivos, o Borogodó tem que fazer sentido para o seu público. Então, você tem uma resposta positiva do seu público e você percebe que alguma coisa que você fez ali deu muito certo. Então, aquilo tem que virar regra. Por outro lado, o feedback que não é muito bom. Isso aqui não estava legal, isso aqui. Você também tem que ir aprofundar mais para ir corrigindo. Porque muita gente não pede feedback, fica esperando o cliente mandar. Tem pessoas que falam assim para mim, não, o cliente não falou nada não. Quando a pessoa não gosta, ela reclama. Está muito enganado. Nem estou falando do cliente de aplicativo que é meio mimado, né? Cliente de aplicativo fica dando nota ruim. Estou falando daquele cliente de WhatsApp, do cliente do seu estabelecimento, o cliente que você atende ali pelo direct, todos os clientes. Às vezes o cliente não fala porque ele tem vergonha, porque ele é preguiçoso, porque ele não... Às vezes ele ficou tão insatisfeito que ele nem vai estar o trabalho de te dar um feedback. E aí, isso é importantíssimo, vocês implantarem uma rotina de saber o que o cliente achou. Mas o que achou, antes de fazer isso, tem outra coisa que vocês precisam fazer. Isso é uma coisa meio dura de fazer. É você experimentar ser cliente do seu negócio. Por quê? Quantos de vocês já mandaram um delivery e sabem exatamente, assim, já provaram lá na casa da pessoa, assim, como se fosse a pessoa quando recebeu? Porque a gente prova a comida quando a gente faz, quando a gente dá o padrão, tá bom, e aí você abre, por exemplo, um delivery e começa a vender. Ou você provou, testou, mandou para os amigos, está tudo bem. Mas ali no corre ali da cozinha, você tem acompanhado como que o seu produto chega no cliente? Qual a temperatura que chega, se for uma comida quente? Se for congelado, chega bonitinho congelado? Se for um docinho, chega montado? Se for uma coisa para descongelar, depois que a pessoa descongela, tá bom mesmo? O ponto da massa tá ok depois que descongela? O ponto da proteína ficou legal? Será que o sal não apurou? Você tem vivido como o seu cliente vive? Porque isso é muito importante, gente. Às vezes, a gente bota o negócio para vender, às vezes lança um produto novo, começa a entregar, e a gente não tem essa noção de ir até o final do percurso, de agir. Você sabe que tem empresas maiores que contratam clientes ocultos para testar os produtos de forma oculta, ligar, fazer o pedido. A gente aqui é todo mundo empreendedor de menor porte, né? Então não digo que você vai contratar um cliente oculto, mas é importante você ver como que o produto está chegando lá na outra ponta. Tudo, né? Como é que, se não é você que atende, como é que o atendimento está sendo feito? Como é que é esse momento depois que o cliente recebe? Porque às vezes é aí que você está perdendo informações importantes para reter esse cliente. Eu já contei aqui uma coisa para vocês de uma empresa que eu fui sócia e a gente mandava uma coisa por WhatsApp bem curtinha assim. A gente vendia dentro do Projac, eles almoçavam e geralmente acabava ali a operação 3 horas da tarde. 3h30 a gente começava a mandar. E aí a gente perguntava, pedia uma nota de 1 a 5. A pessoa, geralmente o pessoal de lá era corrido, estressado, ninguém tinha muito tempo, mas as pessoas respondiam. Algumas pessoas botavam só a nota e alguns diziam por que tinham dado aquela nota. E aí isso dava uma chance da gente ter um feedback muito rápido ali. A pessoa acabou de comer e você fala, quem aí? O que você achou? Aí a pessoa dava nota. Isso é uma coisa muito fácil de fazer, não é trabalhoso, é você mandar por WhatsApp, se você entrega todo dia. Quem vende por aplicativo, depende, às vezes, do cliente dar nota pelo aplicativo. E o aplicativo distancia um pouco você do seu cliente. Então, quanto mais você puder fazer essa ponte para chegar no cliente, melhor. Lembrei de uma coisa aqui. Uma época eu fui sócia de uma outra empresa de comida saudável e a gente vendia para uma cadeia de comida, uma cadeia vegana, tipo um Mundo Verde assim, só que era uma cadeia daqui do Rio.
E aí eles começaram a comprar os produtos e primeiro era resfriado, era uma alimentação resfriada para ficar na geladeira. E aí, tipo, não estava vendendo nada, e a gente tinha feito degustação no ponto de venda, todo mundo tinha aprovado, o negócio eram várias filiais. E aí os caras falavam, olha, não está vendendo. Aí eu fui e falei, tá, vou passar um tempo aí para descobrir. Quando eu cheguei na loja, os caras tinham, era uma marmitinha assim, né, desse formato, e era resfriada. Aí o que, que o cara fez? Para dar visibilidade para o alimento, ele pegou a marmitinha e virou assim em pé, para encostar naquela geladeira com vidro. Quando ele fez isso, a comida veio toda para cá. Parecia uma lavagem, assim, ninguém nunca ia comprar aquilo. Aí eu falei, mas amigo, olha como tá isso, não vai vender nunca, olha a cara dessa comida. Não, mas se não botar assim vai ficar escondido. Eu falei, se botar assim não vai vender nada. Enfim, a gente acabou criando uma cinta, resolveu ali a imagem, mas assim, você vê, o cara tinha boa vontade, ele quis expor o produto para vender mais. E aí foi o oposto. Então, eu jamais saberia disso. É claro, eu sabia que não estava vendendo, mas eu podia, se eu ficasse supondo, né, não está vendendo porque por outra coisa, sei lá. Então, às vezes a gente tem que ir até o final para olhar. E essa coisa da temperatura, eu já falei isso aqui antes, vocês podem resolver com aquele termômetro de palito, sabe? Mandar o termômetro junto com a comida e depois recolher o termômetro. Aí a pessoa vai ter que medir a temperatura. Se você tem um motoboy, ele mesmo pode fazer isso. Tá? Senão você pode escolher clientes mais fiéis e pedir para falar que é um controle de qualidade, você fazer isso, tá? E aí, o que você pode fazer nessas ações assim de pós-venda? Eu vou falar rapidamente, porque o pós-venda, o tema da live hoje não é só pós-venda, pós-venda daria uma sequência de 4 lives. Nesse momento pós-venda, a gente tem quatro pontos. Tem o momento da adoção, que é quando o cliente compra pela primeira vez. E aí vocês têm que interpretar isso como o início de relacionamento. Começamos a namorar. O cliente comprou a primeira vez. A partir desse momento, qual é o desafio do empreendedor? É transformar isso numa rotina, para que aquele cliente compre sempre. Aí tem o segundo momento é o da retenção, que ele vem depois da adoção. É quando o cliente começa ali a ter um contato com a sua marca, e nessa hora você tem que mostrar todos os benefícios que a sua marca tem para ele, todas as formas que você resolve a vida dele, que você torna a vida dele mais gostosa, que você resolve a festa dele, que você resolve o almoço dele, enfim, dependendo do seu negócio, você nessa fase vai buscar, bem uma fase de relacionamento, né? Aquela fase que o namorado vai levar flores para a namorada, enfim, é a hora de você mostrar tudo que você tem de melhor. Depois tem a fase de expansão, que é quando o cliente já está feliz com você, já está cliente, ele começa a querer comprar mais, ele começa a aumentar a venda, o valor da venda com você, comprar mais alguma coisa. E por fim tem a última fase, que é advocacy, é um termo em inglês, que é quando ele passa a vender por você. Isso é o que a gente quer, né? Quando o cliente vira o nosso vendedor. Então, aí você deve estar pensando, a Cláudia está louca, eu trabalho sozinho, faço compra, rede social, atendo no WhatsApp, o iFood apita, eu vou para o salão do restaurante, como é que eu vou ficar pensando em 4 fases de pós-venda? Se você estiver consciente, já é um bom começo, tá? De você perceber quando entrar um cliente novo, para você falar, putz, vou dar uma atenção aqui, um pouquinho mais legal para esse cliente aqui, para ele ficar comigo, para eu reter esse cliente, né? E aí depois você pode, aos poucos, ir implantando, tá? Por que é importante a gente cuidar muito para as nossas vendas não caírem, para a gente ter venda estável? Porque, como eu falei ainda há pouco, o nosso negócio depende de vendas. Tá vendo aqui, ó? Lucro. É isso que a gente quer. Só que sem a gente vender, a gente não consegue isso daqui. Se a gente não tiver o faturamento, que é isso daqui, a gente não vai ter lucro. E aí, amanhã, a gente vai falar eu sei que amanhã é feriado, mas amanhã tem live, viu, gente? Já que é feriado, vocês estão todos mais tranquilos, não quero todo mundo aqui. Eu vou falar para vocês o que a gente precisa controlar para que a gente tenha lucro. Vocês vão começar a ter contato aqui com a bola mágica. Eu vou falar para vocês o que a gente tem que controlar para que a gente possa ter lucro no nosso negócio de alimentos. Quem está aqui desde segunda, que assistiu a primeira, a segunda e a terceira, já está enxergando um sentido. A Zara... Boa, a Zara está na fase de advocacy comigo, tá, né, Zara? Muito obrigada.
Eu reconheço que você está nessa fase e eu te agradeço muito. Muito obrigada. Esse é o sonho, né? A gente ter alunos e clientes nessa fase que eles vendem por nós. Fiquei comovida, Sara. Obrigada. Então, gente, fez sentido para vocês essa live aqui falando de por que as vendas pararam e o que a gente pode fazer para cuidar desse momento tão importante? Fez sentido, gente? Fala aí comigo. Interaja aí para eu saber que vocês estão vivos, que vocês estão aí. Todo mundo fez exercício aí para acordar os dois hemisférios, para integrar os dois hemisférios? Hein, gente? Fala comigo. Entenderam o que tem que fazer para as vendas não pararem? Entendeu, Euclides? Obrigada. É muita coisa, eu sei, mas vai colocando aos poucos em prática, tá? Se você não fez isso ainda, você pode separar aí um caderno para esse período aí do mini curso, do aquecimento, e você vai anotando ali o que você vai aplicar, o que você achou que fez sentido. Talvez não dê para você fazer agora, mas daqui a 2 semanas você tem ali uma ideia e fala, opa, vou fazer. Tá bom? Então amanhã a gente vai falar o que você tem que ficar de olho e aprender a controlar no seu negócio para poder ter lucro, tá? Porque a minha proposta aqui é ensinar vocês a ter lucro com o negócio de vocês. Isso começa na precificação, mas a precificação é um assunto amplo. Meus alunos sabem disso, é um assunto amplo que envolve marketing, que envolve o seu cliente, o seu produto, e aí começa por aí, mas a gente tem que cuidar de uma série de fatores para o nosso negócio dar lucro, tá bom, pessoal? Então, bom feriado amanhã, se divirtam durante o dia, porque à noite a gente está aqui às 19 horas em ponto. Então, estamos terminando aqui no horário marcado, sem blá 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 enrolação, 7 às 7h30, meia hora de conteúdo todo dia, tá bom? Beijo, obrigada pela presença, pelo carinho aí. Beijo.